A gente vai falar sobre o início do funcionamento do TaxVix, é um novo aplicativo que você vai acessar corridas de táxi de Vitória. Meu convidado, vocês assistem a essa entrevista, é o Alex Mariano, secretário de Transportes, de Trânsito e de Infraestrutura Urbana de Vitória. Quando se cogitou, lançar o TaxVix, ele já passou aqui por uma sabatina de perguntas de usuários, de taxistas, e ele se disponibilizou a voltar aqui pessoalmente no estúdio para falar agora do funcionamento, que é a partir de segunda. É isso, Alex? Bom dia. Ontem nós fizemos o start, a abertura do processo junto do aplicativo para ser baixado, A liberação para você baixar o app é a partir de segunda-feira para os usuários. Uhum. Mas nós já conseguimos viabilizar, que é uma novidade inclusive de mobilidade a nível nacional, uma leitura de QR Code que não precisa de abaixar nenhum aplicativo. Nós vamos colocar aí pelos bares das cidades, vamos colocar também nos hotéis, vamos colocar nos pontos de táxi. Então, você faz a leitura do QR Code, sem abaixar o aplicativo, você já pode fazer o pedido. Entendi. Você pode colocar nas placas de sinalização também, quem tiver numa calçada, né? Vamos fazer o máximo que a gente puder de colocar esses QR Codes dentro de estabelecimentos comerciais. Fizemos uma conversa já com um shopping aqui da cidade, rodoviária, aeroporto, enfim. Nós vamos trazer essa informação para o usuário para que comece a caminhar. O aplicativo, na verdade, ele vai evoluindo, Por quê, Fernanda? Uma das questões que os taxistas levantaram é que eles seriam obrigados, eles não queriam ser obrigados. Nós, na verdade, criamos essa plataforma para auxiliar o taxista a competir com os outros aplicativos, para eles evoluírem. Então, o município se desprendeu nesse investimento, se dedicou a isso. É um software que pertence ao município, não é um software locado, nós contratamos o desenvolvimento para o município. Então, a partir da adesão dos taxistas, vai evoluindo cada vez mais o uso do sistema. Hoje, para você pegar um táxi em Vitória, em qualquer cidade, aqui da região metropolitana, você tem que ir a um ponto de táxi, Opção Isso. número 1. Você conhecer esse taxista e ligar diretamente para o celular dele, Isso. Ou ainda tinha antigamente os telefones de pontos de táxi, que tocava, Tem ainda, Costa Pereira tinha. Eu me lembro disso. Isso funciona ainda, Alex? Não. Não, Não. E se deparar com um passando na rua e você sinalizar e pedir para ele parar. Exatamente. Então, a estrutura que está chegando agora é para competir com os transportes de aplicativo que já estão, nas plataformas digitais. Isso. Tá. Só que, assim, Fernanda, é importante frisar que nós temos algumas diretrizes que têm que ser seguidas. Por quê? Quando o taxista ele vai comprar o carro, o veículo, ele tem isenções de impostos. E essas isenções de impostos é para você dar para ele maior competitividade com os demais modais de transporte. Bom, tem uma outra premissa, é que cada município tem a sua regra. Cada município tem o valor da sua tarifa. Isso. Bandeira 1, bandeira 2, bandeirada e tal. Bom, então o app ele teve que ficar diretamente vinculado à norma do município, que é, na verdade, o valor por quilômetro da tarifa 1, da bandeira 1 ou da bandeira 2. Não há objeção, vou citar um exemplo. Tem uma corrida de um extremo da cidade para outro extremo. Exemplo, deu R$80 a corrida. Não há objeção por parte do taxista em dar desconto. Ele só não vai poder cobrar a mais do que está na norma da bandeira 1 e da bandeira 2. Mas como é que ele dá desconto no aplicativo? Porque quando eu contrato o aplicativo, eu já sei o valor da minha corrida. Ok. Não é isso? Isso. Se eu vou do centro para a zona norte, eu sei que eu vou gastar meus R$15, meus R$20. Ok. Isso no aplicativo comum. A gente cita aqui vários. A Uber, por exemplo. Com o táxi, ele também já vai ter esse TaxVix. Isso, ele vai ter o valor da corrida, mas o usuário pode pedir um desconto. E o taxista chegar e concordar com o desconto. Ele tem autonomia para gerenciar isso na plataforma? Tem, o valor a menos, nunca Tá. a mais do valor da corrida do táxi pelo taxímetro. Então, se no taxímetro vai dar R$80, o taxista não quiser perder a corrida, fala, não, vou dar R$20 de desconto, vou fazer por 60. Não tem problema.
criou um acordo entre as partes, um contrato entre as partes que pode ser feito. Mas esse acordo é antes de iniciar a corrida ou lá no final? Não, antes de iniciar a corrida, né? Tá. Para não ter nenhum tipo de polêmica posterior. Uhum. E aí, Fernanda, é muito importante frisar, porque o aplicativo ele tem que ter 3 viés. O viés para o taxista. Bom, para o taxista, ele tem uma ferramenta a mais para ele entrar no mercado e competir. Tem pessoas que falam assim, tem taxistas que estão dentro da Uber, estão dentro da 99. Aí existe uma questão da corrida dinâmica, né? Uma parametrização de acordo com choveu, deu engarrafamento, é hora pico. Terceira ponte, acidente. Então, nessa corrida dinâmica, quem usa esses aplicativos, eles nunca sabem o quanto que vão receber. Uhum. Na verdade, se vai descontar 25%, se vai descontar 30% ou 35%. Descontar como? Do administrador? Não do TaxVix, estou falando da plataforma. Da plataforma uhum. que se usa hoje. Uhum. No nosso sistema, o taxista, porque eu estou falando de 3 viés, pelo viés do taxista, ele sabe o percentual que ele vai estar pagando para a administração do sistema, que é 10,90, né? 98, salvo me engano. E aí, para ele traz uma segurança também de gestão, porque vai descontar 15, vai descontar 20, 25, não, é fixo. E a outra situação é que ele consegue entrar como gestor do sistema e ele vê todas as corridas que ele fez e todo o dinheiro que vai entrar ou no cartão de crédito, ou no pagamento em Pix, ou ele pode negociar e receber até em dinheiro do passageiro, tá? E aí, no final do mês, ele vai saber as corridas dele e quanto que ele recebeu por aquela corrida. Qual que é a importância disso para o taxista? Ele começa a ter um controle dos custos dele, né, receita, e aí ele consegue fazer uma correlação de receita e despesa. E a outra situação é que até 48 horas, dentro do contrato, o dinheiro tem que estar na conta dele. Então não tem assim um gap de 5, 6, 7, 8 dias. Né? Vocês têm uma empresa que vai gerenciar isso? Isso, foi contratada uma empresa que ela faz o gerenciamento do software, do sistema. Tá, então, e do dinheiro? E do dinheiro, que aí na verdade, cada taxista ele abre uma conta, uhum. e aí fica disponibilizado, uma conta separada, só para fazer a gestão disso. Bom, estamos aqui no viés do taxista, ok? Nós sentamos várias vezes com os taxistas, né? Com a associação da APTA, que é do aeroporto, da rodoviária, outros que ficam nos vários pontos, para ouvir algumas sugestões. Então, houve várias adaptações durante o desenvolvimento do sistema. Não é um sistema de prateleira. Bom, vamos agora, tem mais coisas que beneficiam muito o taxista. Agora vamos para o viés do usuário. Eu tenho vários aqui com perguntas, inclusive. Vários. Eu consigo ver aqui. Eu vou falar o conceito geral, porque talvez algumas coisas que eu estou falando já pode estar respondendo. Isso aí. Bom, para o usuário, uma das coisas que eu coloco muito é a questão de segurança. Tá? Eu estou citando um exemplo do meu filho que tem 15 anos. Às vezes ele precisa de um lugar para o outro, a gente não consegue levar. Eu tenho uma insegurança de pedir um Uber. Isso, geralmente a gente tem aquele taxista de confiança da família, né? Exato. Então, com o sistema, a questão da segurança, é importante porque nós verificamos todos os cadastros dos motoristas e dos chamados defensores, que são os auxiliares. Então nós sabemos efetivamente quem está dirigindo, qual o carro que está dirigindo, porque qualquer tipo, nós temos essa segurança. Bom, e o usuário, ele também tem uma interlocução com o taxista e tem uma interlocução, inclusive, com o município em relação à prestação de serviço. Nós estamos aí, para a próxima semana, ter o saque do consumidor para o usuário fazer sugestão ou reclamação. O taxista também vai ter uma relação direta para a questão do app de algum tipo de reclamação, enfim. Bom, e para o usuário também. Vamos colocar assim, eventos. Vitória cresceu muito em número de eventos nos últimos anos, que é muito importante, geração de emprego e renda, né? Muita reclamação de usuários que na hora do evento não conseguia achar táxi, ou quando ele conseguia achar táxi, o preço era absurdo, entendeu? E assim, é muito difícil a gente fiscalizar em loco o preço, essa relação na hora.
Então, isso é importante, Fernanda, porque você traz... Preço absurdo porque ele cobrava fora, então, fora. o taxímetro. As reclamações, sim. As reclamações dos usuários, sim. Sim. A corrida era para ficar R$50, o cara está me cobrando 120, entendeu? Aí qual que é o número? Tem que abrir um processo administrativo. Com o app, você deixa de ter isso, porque você tem um controle de relação direta, e é o contrato, e você dá dinamismo também. Por que você dá dinamismo? Os taxistas que estiverem dentro do app, conectarem o app, na hora de um evento grande, eles vão saber que ali tem uma demanda. Então, com essa demanda, eles vão se aproximar mais do local para fazer essas viagens. E o último viés, que é o viés da gestão pública, né? A gestão pública, ela consegue enxergar de fato essa correlação e o sistema em si, e absorver de forma mais imediata as demandas tanto do taxista quanto da sociedade. Gente, o Alex Mariano vai continuar comigo aqui, secretário municipal de transportes. A gente só vai para o Repórter CBN e volta com as perguntas de vocês, um instantinho só. Estamos de volta, CBN Vitória desta quinta-feira, 27 de novembro de 2025. A informação nova é de que o aplicativo TaxVix, né, já a partir da próxima segunda-feira, funcionamento total, aguardando a adesão dos taxistas para que os usuários possam chamar e ter um táxi mais próximo circulando. O Alex Mariano, secretário de Transportes, está aqui no estúdio, é para tirar dúvidas mesmo de vocês, tá? De funcionalidade. Há inúmeros taxistas aqui conversando conosco, Alex, e usuários também. Vamos começar aqui pela ordem de chegada, tá? O Jô Carli, ele está perguntando o seguinte: dificilmente o aplicativo TaxVix vai ter preço melhor do que os tradicionais aplicativos de transporte de mobilidade? Eu vou começar a dizer, é relativo. Porque, assim, dependendo do que vai estar na hora e da demanda, das condições climáticas, o aplicativo hoje usual, ele pode estar maior, entendeu? Ou ele pode estar menor. Então, o que o usuário tem que fazer? Ele tem que fazer uma pesquisa. Ali na hora ele faz uma pesquisa e ele sente qual que é o melhor caminho. Ele simula, né? Os existentes, a gente já faz isso. É isso. E assim, às vezes até depende também das necessidades dele. Ele está com pressa de chegar até um local. Aí uma corrida que ele vai chamar está demorando 10 minutos. Ele entra no app táxi. Em 2 minutos ele está com o carro. Ele vai avaliar se ele paga um pouco a mais e pega o táxi ou se ele aguarda. Entendi. Então é uma coisa assim que é um pouco subjetiva e tem que ser a cada momento. A pergunta do Hélio eu acho que complementa essa. Vai ter preço dinâmico para o app TaxVix? Não é preço dinâmico. Essa é uma situação que dá uma segurança, uma forma de você se planejar melhor. Tem código de segurança quando se inicia a corrida? Sim, vai ter, a gente vai fazer isso, vai ter uma segurança tanto para o usuário quanto para o taxista. Se tem um dispositivo que nós elaboramos como se fosse tipo não é um botão de pânico, é um sistema de segurança, o distanciamento entre o taxista depois que acaba a corrida com o usuário vai chamar um alerta, entendeu? Todos os que estarão no aplicativo são oficialmente taxistas credenciados à Prefeitura de Vitória, que tem a licença, a concessão. Exatamente, com as documentações tudo analisadas. Os pontos fixos não deixarão de existir? Não. E o táxi pode estar rodando a cidade com ele ligado e pode fazer o atendimento em qualquer lugar. Falando em ponto fixo e número fixo, os taxistas de Maruípe estão me mandando inclusive o telefone deles, tá, gente? Eles disseram que eles têm telefone, sim. Então... 3225-4153. Táxi Maruípe, viu? Eu vou ser sincero. Max, obrigada, hein? Obrigado, Max. Assim, foi até bom que você já colocou o número aqui ao vivo, que você já está fazendo quem estiver precisando do táxi de Maruípe aí. É porque quando você falou da Praça Costa Pereira... Da Costa Pereira, eu me lembrava dele. Situação do aeroporto, a pergunta é do Alex, né? Ele disse que ele faz muito uso do aeroporto para Jacaraípe, onde ele mora, a corrida dá em torno de R$200. Como que ficaria a situação? E pelo aplicativo, hoje, os que já existem, sai a 60. Ele está perguntando com a entrada do app Vix, o que muda nessa relação? Tá, vamos de forma, criar um exemplo aqui. Hoje eu tenho um número de táxis do aeroporto, que são os fixos, que fazem a fila, né? Acho que, salvo me engano, são aproximadamente 70, salvo me engano. Bom, chegou 2 voos, assim, um perto do outro, nós temos um volume grande de pessoas. Então, em minutos, essa fila de táxis do aeroporto, ela se desfaz. Quer dizer, todos vão fazer viagem. O que acontece? Se tiver táxis ali na região de Bairro República, Jardim da Penha, ou próximo, que já sabe que o voo vai estar chegando e que vai ter demanda, ele conecta dentro do sistema
e ele vai fazer essa viagem pelo app. Em relação ao táxi do aeroporto, ele vai ter a liberdade de fazer e conectar o app dentro do celular. Volto a salientar e a frisar que nós não estamos obrigando os taxistas. Porque foi uma polêmica muito grande, porque a gente estava brigando, porque a gente queria saber aonde que eles iam. A gente nunca foi a intenção do município de Vitória, da gestão, monitorá-los de forma coercitiva ou de forma... O app, a intenção sempre foi de ajudá-los, colocá-los no mercado. Porque nós estamos falando do telefone, né? Então, eles eram, na época atrás, eles eram praticamente um único que tinha um monopólio. E aí, com os novos aplicativos, e que não tem mais retorno, eles ficaram, assim, vamos dizer, para trás, né? Então, nós estamos ajudando a evoluir. Então, a ideia sempre foi essa. Então, voltando ao aeroporto para finalizar, o táxi do aeroporto ele pode utilizar ou não o aplicativo. Mas, acabando o número de táxis e fazendo as corridas, todos os táxis que estão no entorno, que entrarem no aeroporto, serão pelo aplicativo. Eles vão ter que... porque hoje, usando um pouco a estrutura do aeroporto, né? Os de aplicativo, eles estão na faixa seguinte. E os de táxi estão na borda de quem sai no desembarque. Eles ficam aonde? Esses táxis... É até uma situação que a gente está refazendo lá. Assim, tinham alguns tipos de conflitos. Muitos. Eu coloquei alguns, você já colocou. E é no mundo inteiro isso, tá, gente? É o táxi da cidade e o aplicativo, né? Então, isso no mundo inteiro. A gente está aprendendo como se diz assim, a dirimir conflitos, mediação de conflitos, né? Então, uma das formas que a gente já avançou é colocá-los na borda, os taxistas na borda novamente, porque tiraram anteriormente. Então, eu voltei em conjunto com a Zurich, né, para a borda. E agora, nós sentamos com os aplicativos e comunicamos os taxistas, também está em comum acordo, de nós refazemos agora a sinalização no desembarque. Ótimo. Então, vai ter uma sinalização específica, nós vamos colocar uma placa lá, exemplo aqui, A1. Quando a pessoa desembarcar, ela vai saber que ela vai ter que se deslocar para essa placa A1, que vai ser vamos colocar lá, que são duas vias. Uma via que fica ao lado do aeroporto e a outra via que fica do lado do estacionamento. Então, naquela via do lado do estacionamento, nós vamos colocar 10 vagas para embarque e desembarque dos aplicativos. E vamos fiscalizar, para não ficar estacionado lá, porque... Dos aplicativos do TaxVix? Não. Dos já existentes? Dos já existentes. Tá. E continua os taxistas na borda, junto à calçada do aeroporto. Os que chegarem pelo TaxVix, eles param junto aos táxis de Vitória? De Vitória, isso. Tá. Os pontos fixos vão acabar? Pergunta geral aqui. Não, a gente não vai acabar com ponto fixo, mas o que a gente percebe, a nossa percepção na cidade e aí na nossa fiscalização, é que quando você circula pela cidade tem 10, 12, 14 vagas de táxi. E aí tem um táxi ou dois táxis, ou às vezes nenhum táxi. Então, o que está acontecendo? Nós estamos agora entrando num processo de dezembro, no mês de dezembro, já estou até adiantando aqui, de fazer uma vistoria anual de todos os táxis. Porque a nossa percepção é de que nós tivemos a pandemia, aí com a pandemia teve vários reflexos, então a gente acabou suprimindo essa fiscalização anual. Então a nossa percepção é de que de fato não existe um número de táxis rodando na cidade como deveria. E aí nós vamos para uma nova fase, que é uma fase de verificar junto ao IPEM quem fez as aferições. A vistoria anual? É anual, né? É anual. Então quem fez as aferições junto ao IPEM nos taxímetros, a gente já tem esses números. Vamos bater com o número de permissões que tem, a gente já está batendo esse número, e vamos verificar por que as permissões que não foram no IPEM fazer a aferição, e aí nós vamos convocar todos a fazer, por que eles não se apresentaram. Aí nós vamos para uma nova fase, uma fase já jurídica, pela Procuradoria do município. Porque se a pessoa possui a permissão de táxi, é para rodar como táxi. Então, mais um passo que a gente está organizando o sistema. Hoje são 600 permissões? Salvo me engano, acho que são 620. Tá. E essa vistoria, ela acontece em que mês do ano? Nós vamos fazer no mês de dezembro. Vamos publicar agora? Agora? Mês de dezembro. Nós vamos publicar a portaria e todos os táxis terão que passar por essa vistoria. Os que não passarem serão notificados para justificar o porquê que não foram.
E aí nós vamos tomar os procedimentos administrativos necessários. Entendido. Tem vários taxistas aqui pedindo para eu reforçar que o funcionamento com o taxímetro ele continua, para quem não quiser, pelo aplicativo, é isso? Isso, é uma opção. Por isso que a gente trabalhou isso com a categoria. Então, se a categoria, é a minha opinião, né? Se o táxi está lá parado durante 6 horas num ponto e não quiser conectar, ele vai ficar lá parado. Agora, se ele quiser achar que ele está ocioso e ele com o app ele pode ter demanda, pode ter corrida, ele vai conectar. Minha última participação aqui, olha, de um taxista também, falando que a comissão que é dada a esta empresa que vai gerenciar de 11% é salgada para eles. Assim, teve um desenvolvimento do software que tem um custo. O município foi e colocou o desenvolvimento. Tem um sistema que é uma inteligência artificial que foi acoplada ao táxi sem custo nenhum. Em outros lugares, como São Paulo, eles colocaram para o taxista pagar. Tem uma manutenção de todo um sistema, né? Então, se você comparar esse próprio taxista que às vezes faz os aplicativos, ele pode pagar 25%, 30%, 35%. E nesse sistema teve uma licitação, teve um processo, passou toda uma parte de gerenciamento, é público e notório, enfim, o documento pode ser pedido aos órgãos de controle, a gente não tem dificuldade nenhuma, lógico. Então, assim, é o que o mercado hoje se coloca para a gente entrar, né? Agora, vamos ver como que vai ficar o andamento do processo, porque assim, economia assim, quanto mais demanda, quanto mais tem articulação, mais recurso, menos o custo ele tende a ter. Então, assim, se tiver adesão no primeiro ano, no segundo ano, tudo pode ser revisto com o tempo, né? A adesão não é obrigatória. Os taxistas de taxímetro não vão deixar de existir. Não. Os pontos de táxi não vão deixar de existir. O que está entrando é uma nova funcionalidade para competir com o aplicativo, Exato. As empresas de aplicativo. Mas só adere quem é taxista de Vitória. Só adere quem é taxista de Vitória. Já tem outros municípios solicitando conhecer. Por parte do município, eu conversei até com o prefeito Lourenço Pasolini ontem. Prefeito, como nós desenvolvemos o sistema, eu acho, a gente tem que ver, que não há objeção da gente ceder. Ele tem que ser metropolitano, né? Porque eu estava pensando aqui, o táxi de Vitória atravessa a ponte, não atravessa? Ele pode deixar, isso é uma pergunta importante, tá? É muito importante. Se ele tem uma corrida de Vitória para Vila Velha, ele leva. Mas ele não traz de volta, né? Porque a gente tem que respeitar a lei do município. Então, se nós, no futuro, sentarmos os municípios e entendermos que a gente pode fazer um convênio entre as partes, e o software também pode ser... na verdade, não precisa nem desenvolver. A gente pode ceder o software para outros municípios. Entendi. E a gente pode evoluir nisso, mas é como se diz, né? O seu momento, Primeiro a gente tem que fazer em casa, acertar os detalhes, corrigir o que for necessário, né? E um fato muito importante que eu vou te falar, para o taxista, com esse sistema, Fernanda, ele pode fazer contratos corporativos. Como assim? Empresas podem contratar o táxi, porque o que a empresa hoje tem dificuldade? Na prestação de contas. Ela tem lá uns 300 funcionários. Então, para ela utilizar o sistema de táxi, hoje é uma notinha simples. Com isso, a empresa vai ter o controle. Que horas que o funcionário saiu da empresa para fazer a viagem, quanto que foi a viagem. Então, Entendi. É uma forma de você facilitar essa relação dos taxistas com empresas. É isso, tem outros ouvintes aqui me perguntando que hoje o conflito deles é com o clandestino, não necessariamente com o concorrente lá do aplicativo, tá? Se vai ter opção cartão e dinheiro, como é que ele paga essa corrida? Todas as opções estão colocadas. Ele pode pagar no Pix, ele pode pagar no cartão de crédito, ele pode pagar no dinheiro. A gente está dando todas as possibilidades de pagamento. A primeira pergunta foi sobre o pagamento e depois foi sobre... A concorrência deles é com o clandestino. Eles estão falando aqui hoje, né? O mais difícil de trabalhar o conflito não é nem com o outro que já é aplicativo, é o clandestino. Nós estamos fazendo fiscalização no aeroporto, inclusive, é onde que a gente está fazendo muita fiscalização junto com a Guarda Municipal, já teve uma operação junto com a Polícia Civil, né? Então, assim, a gente trabalha de todas as formas, né? Tem uma fiscalização na rua, mais uma forma que a gente também tem que trabalhar a fiscalização. Como é que baixa o aplicativo?
Vai baixar pelo Play Store, vai ter tanto o iOS quanto O Android. o Android. E como é que a gente bota o nome lá? TaxVix. TaxVix. Isso, a partir de segunda-feira pode baixar. Aham. E quando encontrar o QR Code, que já vão começar a espalhar na cidade, Aí já faz a leitura. já pode fazer a leitura, não precisa nem baixar o aplicativo. Entendido. Gente, 2 novas informações também. Dezembro é época de Bandeira 2, não é isso? Isso, A gente está virando o mês agora, nos próximos dias. exato. E a vistoria obrigatória que vocês vão convocar. Exatamente. Para identificar onde estão esses 600 taxistas. Exatamente. Entendido. Alex, te agradeço pela gentileza e pela participação, viu? Eu que agradeço